partir de agora começa o Por Dentro do Legislativo. Eu, Janaína Garcia, estou aqui ao lado do meu parceiro Paulo Radamés. É isso aí, Jana. Pronto para mais um podcast, né? É isso aí, Paulo. E hoje nós estamos recebendo o deputado Pedro Cian Neto, do PSD. Ele que logo no seu primeiro mandato vem realizando um trabalho bastante forte e atuante na Casa de Leis. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Janaína, Paula, para poder conversar e debater sobre esse assunto da saúde. Exatamente, a saúde que realmente é de interesse de toda a nossa sociedade, né, deputado? Um tema bastante importante e relevante. Por isso que a gente está trazendo o senhor aqui, o senhor que é coordenador aí da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. É isso, né? É isso mesmo. Essa frente foi criada esse ano, nessa legislatura. Olha, ela surgiu logo no começo do mandato, com uma preocupação, porque, na realidade, hoje nós temos no Sistema Único de Saúde uma dependência muito grande, e aí especificamente no caso do Mato Grosso do Sul, desses hospitais, dos hospitais filantrópicos e principalmente da Santa Casa de Campo Grande especificamente. Então, nós temos a centralidade desse hospital. Você pega só a Santa Casa, ela responde sozinha por 1/3 da produção ambulatorial e hospitalar de todo o estado do Mato Grosso do Sul. Então, ela é verdadeiramente... Não é nem da cidade, é do estado todo. É do estado do Mato Grosso do Sul. Sozinha, a Santa Casa responde por 1/3. Então, ela tem uma centralidade na sustentação desse grande edifício que é o SUS e, não obstante, uma série de problemas com esses hospitais. Se você for olhar para a situação de cada um deles, e nós buscamos com essa frente parlamentar, logo nos primeiros trabalhos, fazer um levantamento da situação econômica financeira de cada um deles, a situação é absolutamente preocupante e, em alguns casos, é dramática. Porque, via de regra, a situação é muito heterogênea em termos de tamanho dos hospitais. Você pega uma Santa Casa de Campo Grande, que tem 350 milhões de reais de faturamento por ano. Só da gente ter essa informação de que responde por 1/3 do atendimento, a gente já consegue imaginar que é uma diversidade enorme, né? As outras não vão ter o mesmo volume de atendimento. Não tem. Então, mas dentro desse grupo, nós buscamos colocar os diversos hospitais, não só os da capital, que tem todo esse protagonismo na produção ambulatorial, mas também, e não menor importância, os hospitais do interior. Então, você tem, às vezes, a Casa da Mãe Pobre de Angélica, que tem um faturamento pequenininho, de 150 mil reais por mês. Mas o que eles têm em comum, esse hospital pequenininho da Santa Casa? Todos eles com imensa dificuldade econômica e financeira, com aumento do endividamento de maneira muito significativa, em alguns casos de maneira explosiva, e só no caso da Santa Casa de Campo Grande, mais de 600 milhões de reais de endividamento. Uau! Então, vejam, nós estamos tratando de um hospital que tem toda essa relevância na resolução dos problemas do SUS, e, ao mesmo tempo, esse hospital está à beira do precipício. Porque se nós quebrarmos, se vemos quebrar um hospital desse, é muito difícil de você consertá-lo através de medidas, através de aportes, através de intervenções que foram feitas no passado. Então, é com essa preocupação que nós criamos essa frente parlamentar. Que nós não deixássemos apenas esse tema das Santas Casas e do SUS como um todo ser tratado apenas pelo Congresso Nacional, apenas pelo Executivo Nacional. Porque eu penso que, e às vezes até um problema, como às vezes a gente debate as coisas no Brasil e nos estados e no Mato Grosso do Sul, porque às vezes a gente acha, mas a solução dos problemas vem de cima para baixo, vem de Brasília. É verdade. Boa parte das soluções estão em Brasília. Mas não é por conta disso que nós aqui no Mato Grosso do Sul nós não podemos criar as nossas próprias soluções e devolvermos o protagonismo da Assembleia Legislativa para encontrar essas soluções. Então, nós criamos essa frente parlamentar, que é um verdadeiro fórum de debates, para que a gente não vá fugir desses temas importantes e tentar encontrar as soluções dentro do Mato Grosso do Sul. Bacana. E, deputado, esse interesse demonstrado pelo senhor, isso nasceu na sua passagem pelo Executivo Municipal. A gente sabe que a Prefeitura tem um papel considerável também na administração da saúde pública, não? Com certeza. Eu fui secretário de Finanças de Campo Grande 5 anos e 3 meses, de janeiro de 2017 até abril de 2022. Então, nesse período, eu tive a oportunidade de conhecer inúmeros problemas da cidade de Campo Grande, da capital,
E um dos temas que mais me chamou a atenção era justamente o tema da saúde. Por quê? Todas as vezes que tinham crises, era na porta da Secretaria de Finanças que os hospitais batiam. E aí nós desenvolvemos um relacionamento, uma proximidade com os hospitais, e eu fui entrando para dentro dos hospitais para ver quais eram as soluções dos problemas. De um lado, não se resolve tudo através de novos recursos, tá? Eu acho que isso é uma forma equivocada de se pensar as soluções dos problemas, porque às vezes tem uma argumentação da sociedade, e eu acho que não é também sem propósito, assim, esses hospitais são um saco sem fundo, né? Você coloca dinheiro e amanhã tem mais... Por quê? A gente vai chegar no momento da conversa daqui a pouco para saber exatamente um ponto disso aí, né? A gente quer saber sobre a transparência, a fiscalização. É importante a gente tocar nesse tema, porque é o seguinte, todo problema ele é multifacetado. Então, de um lado, é necessário colocar mais recursos dentro dos hospitais. Essa é uma parte da solução. Não deixa de ser verdade. De outra, é necessário que nós tenhamos, primeiro, transparência, que nós tenhamos gestores, que a gente tenha gestão dos hospitais. Você pega, por exemplo, só o primeiro quesito, a questão da transparência. Você acha razoável, por exemplo, que nós coloquemos mais de 300 bilhões de reais de recursos públicos num hospital que, ainda que seja particular, mas é filantrópico, né, administra recursos públicos, e nós não tenhamos um portal da transparência, tal como todos os governos possuem? Então, você pega, no passado, no Brasil, era normal que os governos não tivessem transparência. Hoje, nós vivemos um outro momento da democracia e, com o auxílio da digitalização, todas as prefeituras, todos os governos, todos os órgãos, seja o legislativo, seja o judiciário, estão caminhando no sentido de um aumento da transparência. E quando tem algum problema, a sociedade cobra, a mídia cobra, o Ministério Público cobra, para que nós tenhamos transparência total, clareza e luz do dia, luz solar. Então, esses hospitais, muitos deles recebem recursos, mas não possuem transparência. E isso eu tenho falado muito para eles. Acho que, então, parte da solução é que nós possamos criar portais das transparências, eventualmente através de obrigação legal. Então, dentro dessa ideia que nós estamos discutindo dentro da frente parlamentar, é que nós tenhamos uma lei estadual, que nós estamos chamando de marco regulatório, depois nós podemos até aprofundar nesse tema, mas que dentro dessas novas obrigações nós criaríamos certas condições para que os hospitais recebessem recursos do SUS. Ora, quer trabalhar para o SUS, quer ser contratualizado junto com o SUS, tem que ter um portal da transparência. Não é de qualquer jeito, tem que cumprir algumas regras. Então, por exemplo, assim, que tenha num portal da transparência quanto os funcionários recebem, né? Por CPF, por CNPJ, valores de contratações próprias, contratações de terceiros, publicações de contratos dos seus aditivos, pagamentos por fornecedores por nota fiscal. É assim no governo. Do governo do Estado é assim. Na Prefeitura de Campo Grande é assim. Na maioria das prefeituras do nosso Estado, até onde eu sei, funciona assim com maior ou menor transparência, mas há uma sensação de que a sociedade precisa ter um certo tipo de controle. Então, nós estamos querendo colocar esse indicador de transparência, porque com a transparência eu consigo convencer um determinado gestor ou um secretário de saúde que fala assim, não, realmente precisa colocar recursos porque está provado que ali está faltando. Mas ninguém vai em sã consciência, nenhum gestor vai colocar recursos quando ele não tem a certeza do que está sendo feito lá na ponta. É mais um argumento em favor da necessidade do investimento naquele hospital específico, né? Exatamente, mais um argumento. Então, mas não é só transparência. Nós temos hoje, por exemplo, dentro das empresas, toda a discussão sobre gestão corporativa. Tem uma palavra da moda agora, que é o tal do compliance. O que é o compliance? Tudo tem compliance. Tudo tem compliance, tem que ter regra. Mas o que é a história do compliance? É a ideia de que existem certas regras no comportamento de uma determinada empresa. Quando você vai iniciar um processo, ele vai obedecer certos parâmetros, ele vai ter um controle de legalidade, ele vai ter um conselho de ética que vai apurar eventuais desvios. Então, são temas que já invadiram o mundo corporativo das grandes empresas, e recentemente o Brasil fez um avanço muito significativo com a lei das estatais, colocando todos esses temas na obrigação das grandes empresas brasileiras de terem isso, tal como, por exemplo, a Petrobras, tal como a antiga Eletrobras, todas as grandes empresas nacionais,
Então, se isso vale para as empresas estatais, por que não a gente estender isso também para outros entes que recebem recursos de maneira significativa, tal como os hospitais? Então, de um lado, eu estou buscando nessa frente parlamentar dar voz aos hospitais, dizer, ok, vocês precisam de recursos. De outro, é necessário um olhar mais para o lado da transparência, mais para o lado da gestão, mais para o lado do controle de conformidade, do compliance, para que a gente tenha segurança de que os recursos que estão sendo lá colocados estão sendo destinados especificamente para assistência hospitalar, que é o que a gente espera. Deputado, se eu não me engano, acho que foi a segunda ou a terceira reunião, acho que foi a terceira reunião que a frente realizou na Assembleia, e tinha muitos representantes dos hospitais filantrópicos, inclusive da Santa Casa, né? A gente fala Santa Casa, a gente está falando, porque realmente é o hospital que atende Mato Grosso do Sul inteiro, vem essas pessoas que vêm do interior, vêm para Campo Grande para ser atendido, né? Isso, enfim. Quando a gente está falando Santa Casa, é bom deixar claro, a gente está falando da Santa Casa de Campo Grande. De Campo Grande. Exatamente. E o representante até comentou essa questão do portal da transparência. Sim. E eles falaram que eles têm um portal da transparência ali mostrando tudo que é gasto. E aí eu te pergunto, deputado, seria, já que eles falaram isso, a falta de recursos é insuficiente para eles? Para fazer um portal? Ou, na verdade, ele também alegou que o custo que hoje a Santa Casa tem é muito alto com a questão dos insumos, né? Enfim, que encareceram. Seria por conta disso? Olha, eu acho assim, a maioria são hospitais e hospitais. Você pega, por exemplo, o caso da Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande, é uma realidade. É o hospital mais endividado, eu te mencionei que são mais de 600 milhões de dívidas entre bancos, fornecedores, impostos não pagos, então tem essa realidade, mas é um hospital onde, por mês, movimenta-se mais de 35 bilhões de reais. Então, não é falta de recursos para bancar um determinado portal da transparência. E eu nem quero falar do caso, o assunto não é a Santa Casa de Campo Grande, para que nós não fulanizemos o debate. Tá? Na verdade, são os hospitais como um todo. Agora, nós não podemos exigir, naturalmente, que a gente vai pegar, por exemplo, um hospital pequeno em Aquidauana, um hospital pequeno em Guia Lopes da Laguna, e exigir deles os mesmos critérios que nós estamos exigindo para os grandes. Então, o que nós estamos querendo dentro desse debate? Que os grandes possam ter determinados critérios de transparência, gestão, compliance e governança. Aqueles pequenos, nós temos que ver a forma de tratamento e de que maneira o governo do estado, juntamente com as prefeituras e o governo federal, possam encontrar uma solução para os seus casos especificamente. Mas o Sistema Único de Saúde, se você for olhar no nosso estado, ele vai funcionar como um organismo. Por quê? O problema dos grandes centros está relacionado também com o interior, a baixa resolutividade da medicina que é oferecida no interior. Faz então, que realmente o atendimento o atendimento aqui em Campo Grande. Então, por exemplo, se você quebrou um braço no interior, tem muita cidade que você não consegue resolver um problema, o cara quebrou um braço. Ele quebrou um braço, ele vem para fazer uma cirurgia ortopédica dentro da Santa Casa, ou ele vai para Dourados, ele vai para Três Lagoas. Então, o Mato Grosso do Sul... esperar, mais pode agravar o problema do braço. Pode agravar o problema do braço. Isso para todos os outros casos também, né? Braço, perna ou todos os outros órgãos. Absolutamente, todos os casos de média e alta complexidade, nós temos muita dificuldade de resolução no interior. Então, eu acho que não dá para você olhar no Sistema Único de Saúde, olhando especificamente o caso de uma cidade, por mais importante que seja a capital na resolutividade do sistema, ela depende muito do relacionamento com o interior. Então, nós precisamos fortalecer os hospitais do interior. Parte da solução dos problemas de saúde no Mato Grosso do Sul passam pelo fortalecimento, sobretudo desses hospitais pequenos, para que eles tenham mais capacidade de resolver lá, localmente, esses problemas. E também, lembrando que é o seguinte,
Parte da solução são os hospitais, mas o Sistema Único de Saúde, ele não pode ser focado nos hospitais, centrado nos hospitais. É como o pessoal fala, é hospitalocêntrico, olhando para o hospital como ele tivesse o centro. Como se fosse o centro, a única fonte das respostas ali. Na verdade, nós temos que ter uma atenção básica que tem que funcionar, e muitas vezes não funciona. Se você tem, por exemplo, você quer fazer uma consulta, quer fazer uma consulta com um especialista, você não consegue uma consulta com um especialista, né, na atenção básica. Então, aquele seu problema que vai sendo negligenciado, que vai sendo empurrado com a barriga. Ah, mas você conseguiu o exame com o especialista. Aí ele pede o exame de imagem, demora mais 6 meses. Aí você consegue o exame de imagem, você não consegue o remédio na hora que você quer. Então, o tratamento, ele tem que ser simultaneamente. Você tem que estar com a consulta com o especialista, você tem que estar com o exame de imagem, você tem que estar com o remédio. Você tem que estar com toda a atenção básica funcionando para que aquele problema não fique empurrado com a barriga. E um problema que muitas vezes era simples, quando ele é negligenciado muitos e muitos anos, ele vai se tornando gravíssimo, e aí o paciente ele entra dentro da UPA, nas unidades de pronto atendimento, no CRS, ele já entra como urgente, como grave, como gravíssimo. Na verdade, houve uma urgencialização. Algo que poderia ser feito de maneira razoável, preconizado pelo tratamento, esse paciente se torna grave e esse paciente ele vai jogado para dentro dos hospitais. Aí o hospital não dá conta. Os hospitais, como um todo, não dão conta do sistema. Então, vejam, a solução da saúde no Mato Grosso do Sul passa porque nós tenhamos uma atenção básica que funciona, uma UPA e um CRS nas capitais que também funcionem, que nós possamos levar essa medicina mais resolutiva para os hospitais do interior e que nós façamos algum tipo de gestão para salvar os balanços desses hospitais, e me refiro especificamente a esses que estão colocados, mas não é só Santa Casa, tem o Hospital do Câncer. Esse dia atrás nós tivemos o Hospital do Câncer paralisando as suas atividades. Quem tem câncer não pode esperar. Você está com câncer, você imagina, tem gente que vem do interior só para se tratar, vem aqui, bate na porta, está fechado o hospital. Né? Agora, não é culpa do hospital, é porque, não é, aí que está, não adianta a gente buscar culpa, não é o hospital que é culpado. Nesse aspecto não é culpa do hospital. Então, é todo um sistema que vai desembocar naquele problema. Tá? Então, a gente precisa encontrar soluções para o balanço desses hospitais, porque ao resolver a situação financeira e econômica desses hospitais, você vai permitir que a assistência possa chegar de maneira mais adequada ao doente. Então, é tudo isso que nós estamos tentando tratar, olhando, tomando as dores das Santas Casas, porque eu sei do trabalho que eles fazem, a vontade que muitos deles têm de vestir essa camisa, sabe? Muitas vezes com muita coragem, em condições adversas, fazendo uma luta inglória que o SUS... Você pega, por exemplo, o SUS. O SUS tem uma tabela, SUS, não sei se vocês já ouviram falar dessa história da tabela SIGTAP. É uma tabelinha que vai ter um parto cesárea. Tá? Quanto que o SUS paga? R$100 e poucos em parto cesárea. Né? É muito mais caro do que isso. Né? Então, as atividades da tabela SUS não pagam os hospitais. Né? E aí o que acontece? Você tem um desequilíbrio econômico-financeiro. Deputado, tudo isso que a gente está ouvindo, prestando atenção nessas suas respostas, foi identificado ao longo dessas últimas 4 reuniões, também do conhecimento que você já tinha adquirido na Secretaria da Prefeitura, né? Como que você pode avaliar até o momento esse trabalho de diagnóstico desse raio-x, já que o tema é saúde, né? Desse raio-x da saúde pública no estado de Mato Grosso do Sul? Ainda falta descobrir mais problemas ou a gente já pode partir para caminhar para as soluções que também eu estou vendo que pelas iniciativas até agora, né, a gente já falou em marco regulatório, já falou em forçar uma maior transparência, uma modernização da gestão desses hospitais. Esses, a princípio, são os caminhos para que se resolva ou amenize a questão das Santas Casas e da saúde em geral? Não existe uma única bala de prata que vai resolver o problema da saúde. O problema, como eu disse, é multifacetado, é um problema complexo. Não é só um problema do governo do Estado, é um problema do governo do Estado, das prefeituras. E que afeta também o Brasil todo, né? Afeta o Brasil todo. O governo federal também precisa se mexer em determinados aspectos. Então, o Brasil é uma república federativa, que os 3 entes federativos têm que ter responsabilização, e também os hospitais têm que fazer a sua parte.
Então, é esse conjunto de coisas que nós temos que fazer. Recentemente... A frente tem, falar em governo federal, a frente tem estabelecido essa comunicação com as outras esferas de governo? Não, por hora nós ainda não fizemos isso, porque nós estamos buscando, dentro desse marco regulatório, criar uma lei estadual que permita nós criarmos um novo regime de contratação. O que é isso? Hoje, o governo e as prefeituras podem contratar esses hospitais nas formas que estão definidas hoje pelo SUS. Mas nós estamos pensando em criar um regime especial de contratação. O que seria esse regime especial de contratação criado por essa lei? Por meio desse novo contrato, dessa nova modalidade, o governo contrata os hospitais. E os hospitais que aceitarem entrar sobre essas regras, eles vão ter que ter gestão, transparência, compliance, etc. e tal. Só que eles vão ter uma fórmula de remuneração das suas atividades diferenciada. Ou seja, em contrapartida e de terem feito certas coisas, o dever de casa, eles vão também, por outro lado, ter uma condição de remuneração melhor. Qual que é o problema? Vamos entrar na questão da forma de remuneração do SUS. Como eu mencionei para você, nós temos uma remuneração pré-fixada e a pós-fixada. O que é a pré-fixada? É aquilo que o hospital recebe todo santo mês. Chega lá, tem um cheque de tanto. E tem a produção pós-fixada, que depende daquilo que ele produziu. Essa produção, ele vai ter uma relação de tudo que ele fez. E ele vai ser remunerado com base numa tabela que é definida nacionalmente, que é a tabela SIGTAP e SUS. Bom, essa tabela está extremamente defasada. E ela está defasada, às vezes, há 15 anos, onde não há nenhum tipo de reajuste. O governo federal simplesmente não reajusta a tabela. Então, como é que o sistema ainda está de pé, sendo que uma cesárea está no valor baixo? Se uma cirurgia complexa está no valor insuficiente para custear essa cirurgia? Como o governo federal não atualiza a tabela, ele forçou os governos estaduais e os governos municipais a colocarem eles próprios recursos para manter os hospitais vivos. Então, a produção pós-fixada dá pouco dinheiro. E aí vem o governo e faz um aporte, por exemplo, o governo do estado, na Santa Casa, coloca 9 milhões de reais todo santo mês. A mais do que deveria? Não, não a mais. Desse pré-fixado? Esse é o pré-fixado. Tá? Então, ela coloca 9 milhões de reais a título, ele chama de incentivo à contratualização. Ele incentiva o hospital a aceitar produzir com aquela tabela SUS defasada e, para isso, ele paga 9 milhões de reais. A Prefeitura de Campo Grande faz um incentivo à contratualização de mais 5 milhões de reais. Então, são 14 milhões de reais só do pré-fixado, chamado incentivo à contratualização, e depois a Santa Casa produz com aquela tabela SUS defasada. Mas nota-se que a gente está dando recurso para o hospital sem vinculação à produção. Então, a Santa Casa acha que esse valor que o governo paga e que a prefeitura paga é insuficiente. O governo e a prefeitura acham que estão dando muito dinheiro. Porque, na realidade, nós não estamos fazendo uma métrica das coisas. Nós não estamos verificando, de fato, qual é a produção, qual é o centro de custos. Será que aquela produção está sendo feita da melhor maneira possível? Será que os modelos de gestão estão sendo bem aplicados? E aí, para isso, o que nós fizemos? Nós chamamos, numa discussão sobre governança global, alguns especialistas, que isso é uma nova tendência hoje no SUS nacional, que é uma metodologia chamada DRG, que na sigla em inglês é Grupos de Diagnóstico Relacionado. O que é isso, em suma? É uma metodologia que existe nos países desenvolvidos, que já vem da Universidade de Yale, da década de 1960. Isso entrou muito fortemente nos hospitais nos Estados Unidos, se espalhou pela Europa. Os grandes hospitais hoje do Brasil estão entrando e o SUS resolveu adotar essa metodologia. Então, essa metodologia, ela faz um agrupamento dos custos em determinados grupos. Então, por exemplo, um motoqueiro politraumatizado que entrar dentro da Santa Casa, é esperado que esse motoqueiro politraumatizado vai ter um determinado custo, que ele vai ter um determinado tempo de internação. Se ele tiver alguma outra comorbidade, é esperado um acréscimo desse valor. Mas a gente começa a medir. Então, quando você vai atender esse motoqueiro politraumatizado, é esperado um determinado tempo. E o que faz esse modelo de gestão? Ele começa a mensurar tudo isso.
Então, quando começou a passar do tempo razoável, começa a olhar, opa, mas será que está Acende um alerta vermelho, um né? alerta vermelho. Será que esse pessoal está fazendo o tratamento preconizado? Será que esse pessoal está fazendo o protocolo de atendimento mais adequado para esse tipo de comorbidade? Então, você começa a mensurar tudo. Então, é isso através de E aí a sistema de gente vai saber se inteligência. está caro, se está se pagando ou não, né? Se você for olhar pelos indicadores desse modelo de gestão, você vai ver que de 30% a 40% dos recursos dentro dos hospitais é de desperdício, porque você podia fazer o mesmo serviço muito mais rapidamente. O paciente está na UTI. Ah, mas ele não precisava estar na UTI, poderia já estar na enfermaria. O paciente está na enfermaria, mas não precisava estar na enfermaria, já poderia estar aguardando em casa. Já podia ter recebido alta E aí, tá você consegue comparar a situação dos diversos hospitais. Não adianta você falar, a discussão, falar assim, eu vou dar tantas tabelas SUS para Santa Casa e dar tantas tabelas SUS para Cândido Mariano. É totalmente diferente. A gente tem que superar esse modelo da tabela SUS, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Então, nós estamos propondo que a gente possa avançar nessa metodologia do DRG. É uma discussão técnica, complexa. Veja a dificuldade que é para tratar desse tema. Mas isso tudo está vindo nacionalmente. O SUS criou um grupo de trabalho, mandou técnicos para a Dinamarca para estudar o modelo deles, foram lá para John Hopkins, Estados Unidos, etc., para trazer, através da inteligência artificial, essa nova modelagem e começar a medir e ter desempenho em gestão de saúde. Com isso, a gente vai ficar muito mais claro onde a gente precisa colocar recursos, onde a gente não precisa colocar recursos, e passar a remunerar os hospitais, primeiro, de acordo com a sua produção. Aumentou a produção? Muito bem, vamos aumentar o aporte para os hospitais. Aumentou a complexidade dessa produção ambulatorial? Muito bem, vamos remunerar. Diminuiu a complexidade? Reduz o valor do hospital dentro do mês. Saber exatamente onde está precisando que haja maior investimento, onde está precisando que há um excesso e pode ser consequentemente diminuído. Justamente. E outros indicadores, como por exemplo de qualidade. Qual é a percepção do paciente sobre o tratamento recebido dentro daquele hospital? A gente chegou onde eu queria agora. A gente já fez uma pesquisa de qualidade? Porque quando você vai na rede hospitalar privada, qual é a preocupação de quem é um gestor que tem vidas ali, que quer continuar vendendo o plano de saúde? Quer saber se o paciente foi bem atendido. Isso que eu queria saber. Nós temos que trazer isso, esse componente do setor privado, para dentro do SUS é possível fazer. Então, dentro dessa modelagem, isso tudo já está entrando em funcionamento em Belo Horizonte. O governo de Minas Gerais já contratou essa metodologia para colocar em dezenas de hospitais. O governo do Espírito Santo também avançou muito no âmbito dessa metodologia, da tal da DRG. E o secretário de Saúde, o doutor Maurício Simões, ele estava no setor privado antes de ser secretário de saúde. Ele, inclusive, foi quem me soprou. Eu estava indo numa linha para trabalhar dentro desse novo marco regulatório. Eu falei assim, Pedro, por que você não vai na linha desse DRG? E eu não conhecia aquilo, fui começar a me aprofundar. E eu vi que tudo que nós estamos discutindo passa por gestão. Então, nós vamos fazer essa discussão, é transparência, é luz do dia, é colocar profissionalismo na gestão hospitalar. E com isso nós vamos ter muito mais argumentos para exigir do governo, quando for necessário, colocar sim recursos para fazer um aporte, para fazer um salvamento, para fazer um resgate do hospital. Mas nós só vamos fazer quando nós tivermos absoluta convicção de que isso é a política correta a ser feita. É isso aí, gente. O Por Dentro do Legislativo fica por aqui e até o próximo programa. Nos vemos lá.